E chegou o momento esperado por você aí de casa, hein? De prestação de serviços, dicas de investimentos, momento do balanço da economia. O Balanço da Economia está no ar e você que nos acompanha aqui pela rede vai assistir a duas importantes entrevistas. A primeira é sobre o efeito da crise internacional no dia a dia e principalmente no bolso das empresas brasileiras aqui no país. Nós temos aí uma crise internacional que afeta diretamente a economia? Temos. Ela afeta todos os segmentos? É lógico que ela afeta alguns segmentos e esses segmentos que afetam, principalmente aí o ramo calçadista, atacadista ou de imóveis, ela começa a criar impactos no momento em que eu tenho uma redução das exportações e essa redução das exportações acaba refletindo nas empresas do mercado doméstico. Por quê? Vem menos recursos em caixa e esses recursos em caixa diminuem o seu faturamento e, por consequência, diminui o nível de emprego que existe dentro do mercado. Então, ela começa a gerar uma crise de desemprego. E o que acontece com a micro e pequena empresa em virtude dessa situação? A micro e pequena empresa, ela vive do mercado doméstico e também vive dessas grandes empresas que consomem o seu produto. Se as grandes empresas estão tendo problemas ou dificuldades de colocar o seu produto no mercado externo, de exportar os seus produtos, automaticamente isso acaba refletindo nessas empresas. Como o mercado internacional está em recessão, o que vai acabar acontecendo? Os preços desses produtos, que em muitos casos tem uma qualidade igual ou superior à nossa, acaba vindo para o nosso mercado. E isso, indiretamente, vai acabar afetando as empresas domésticas também. E o que o governo está tomando de medidas para que isso seja minimizado? Então, o governo está estimulando a indústria através da redução do impacto tributário dos impostos. Um deles é a redução do INSS, onde 20% da carga tributária que eu tenho com relação à contratação de empregados, ela seja isentada durante 2 anos. Além disso, o governo pretende uma série de mecanismos para reduzir esse impacto tributário. E esses benefícios, é lógico, o governo ele deu com a mão, mas ele está cobrando de outro. Essas empresas que têm essa redução do impacto tributário aí com relação à Previdência, o governo está cobrando 1,5% sobre o seu faturamento. E o que isso vai significar? Isso vai significar que esse aumento dessa arrecadação com relação ao e-mail pode acabar não tendo tanto benefício como o empresariado está pensando. Então, quem vai ter benefício? As empresas que têm uma grande demanda de mão de obra e que o seu faturamento não é tão representativo ou significativo. Então, o governo está criando medidas para que possa blindar o mercado, preocupado com as exportações e também preocupado com a importação no mercado. Agora, um outro aspecto que está sendo criado para minimizar e para fomentar o mercado interno é a majoração, o aumento da base do faturamento das empresas optantes pelo Simples, que durante 7 anos ficou na faixa de 2.400.000 de teto anual e que agora se pretende aumentar aí em 50% a 100%. Para 3.600.000 ou 4.800.000. E qual o benefício que vai haver? Essas empresas que estavam engessadas no faturamento de até 2.400.000, que acabavam criando outras empresas para poder aproveitar do benefício fiscal, agora vão ter a liberdade de poder faturar mais, mesmo com o mercado em crise, porque embora o mercado está em crise, não afeta a todos diretamente, afeta alguns segmentos, mas outros segmentos ainda não sentiram o reflexo disso. O governo, então, professor, está beneficiando parte do setor produtivo e outra parte está sem ser beneficiada? Como que é isso? No momento que o governo estimula determinados segmentos com a redução do impacto tributário ou tentando beneficiar essas empresas para colocar seus produtos mais barato no mercado externo, tem outros segmentos que acabam não sendo beneficiados. Esses segmentos que estão fora desse pacote podem ter prejuízos e podem não ter o mesmo recurso que poderia ter se houvesse o benefício. Veja hoje a empresa automobilística, o governo está preocupado em dar incentivo à empresa automobilística, mas e os outros segmentos? O segmento mercadista, os supermercados, farmácias, os bens de consumo, como que ficam nessa situação? Então, tem que pensar das duas formas, tem que dar benefício para todos os segmentos e não dar o benefício criando outros mecanismos tributários. Ou seja, você beneficia um, mas cobra de outro um impacto tributário maior. E aumentando as alíquotas para quem fatura mais pode não trazer um benefício fiscal, pelo contrário. Porque tem muitas empresas hoje que optam pelo Simples,
mas não tem um conhecimento específico de determinadas tributações e muitas vezes está pagando imposto que não deve. A segunda entrevista é com um economista que vai explicar o porquê desta crise, qual foi o estopim da crise financeira no mundo e quais os rumos dessa nova bolha. Na nossa segunda entrevista, eu falo agora com o economista-chefe da Austin Rating, Alex Agostini, que vai explicar um pouco sobre a crise econômica internacional. Alex, essa crise de agora é uma nova crise ou uma continuação da crise que nós tivemos lá em 2008? Gustavo, nós classificamos como uma extensão da crise ocorrida em 2008. Em 2008 houve um problema muito grave nos Estados Unidos na parte de hipotecas, setor imobiliário muito afetado, representa 2/3 do PIB norte-americano, e aí os bancos entraram em problemas de liquidez, o governo norte-americano teve que socorrê-los. Agora, quem precisou de ajuda foi o governo norte-americano, porque a economia cresce pouco, ele não consegue arrecadar o suficiente para honrar seus compromissos, e agora uma extensão da crise porque transferiu do setor corporativo para o setor público, e aí o que nós vimos foi uma grande dificuldade agora nos Estados Unidos, inclusive de aprovar o aumento do seu endividamento fiscal, coisa que acontece há 94 anos, já ocorreram 102 vezes. Então agora é uma extensão da crise porque ela mudou de lado, ou seja, saiu do setor corporativo e entrou no setor público. Alex, daqui para frente, qual o maior desafio dos Estados Unidos? O governo do presidente Barack Obama, né? A credibilidade do país em relação ao mundo cai? Como que fica isso? Nós entendemos que é um grande desafio do governo Obama em equilibrar as finanças. A questão fiscal é um ponto hoje fundamental para que o próprio Obama consiga a reeleição em 2012. Para isso, ele precisa, inclusive, reestimular a economia. Ou seja, a economia ela começou em 2009, num período até bastante turbulento. Em 2010, ensaiou um pouco uma retomada do crescimento econômico, voltou a ter uma queda muito moderada de emprego. Achávamos que seria aí um ponto de inflexão em que teria uma situação muito melhor em 2011, não ocorreu justamente porque o equilíbrio fiscal não aconteceu. O lado econômico, a arrecadação do governo, o gasto com aposentadorias, programas sociais e principalmente o gasto com a guerra foi fundamental para que ocorresse esse desequilíbrio entre o que o governo gasta e o que ele arrecada. E agora o grande desafio é voltar a ter equilíbrio no campo fiscal para estimular a economia, tanto por meio de investimentos do setor público, como também recuperar a confiança do setor privado para voltar a investir e ter uma expectativa de crescimento ao redor de 3% para 2012, fato que, por enquanto, não é possível vislumbrar. Alex, você está fazendo uma avaliação sobre o mercado americano, mercado brasileiro e outros mercados. O governo americano ele dá muito incentivo ao produtor interno deles, não é? Essa crise que o governo enfrenta vai impedir que saia dinheiro dos caixas do governo para dar os subsídios para a agricultura, a indústria americana, ou seja, pode perder espaço para a indústria brasileira, chinesa. Isso pode acontecer ou não? Naturalmente, ao longo dos últimos 30 anos já vem ocorrendo. Os países desenvolvidos vêm reduzindo a sua participação na composição do PIB mundial. Na questão da corrente de comércio, que é a soma das exportações com importações, os países desenvolvidos, mais precisamente o G7, também vem reduzindo sua participação, e quem está ganhando essa participação são os países emergentes, principalmente China, Índia, Rússia e Brasil. O Brasil, principalmente pela sua característica de produção agrícola, matérias-primas. No caso dos Estados Unidos, não há dúvida de que haverá essa redução de incentivos para os produtores. Por quê? Foi um embate muito grande entre republicanos e democratas para poder aumentar o nível de endividamento fiscal dos Estados Unidos. Se você autoriza o país se endividar mais, mas mantém do outro lado os programas de incentivo ao produtor, você primeiro não estimula a competitividade e mantém a torneira aberta, ou seja, escorrendo toda aquela água que, na verdade, você precisa economizar para fazer esse equilíbrio fiscal de sustentação de longo prazo. Então, certamente haverá aí cortes nesses incentivos fiscais aos produtores, e o que é bom para o Brasil, naturalmente, que o Brasil enfrenta uma competitividade por preço hoje muito grande, até porque o real tem se valorizado muito. E aí, com a redução de subsídios que ocorrerão para os produtores nos Estados Unidos, isso vai ajudar, inclusive, aos produtores aqui no Brasil, porque diminui a competitividade. Né? Alex, quais os efeitos dessa bolha, certo? Que eu posso chamar de bolha, para o Brasil? Olha, Gustavo, nós acreditamos que tem dois efeitos. Primeiro,
e o mais evidente é no setor financeiro. Bolsa de valores despencando, o que nós temos observado nas últimas semanas. O real se desvalorizou recentemente, mas a trajetória de valorização deve voltar à tona. E no setor produtivo, que preocupa a questão de emprego, renda, nós acreditamos que não será tão afetado assim. De alguma forma, pode ser afetado em termos de crescimento, ou seja, o ritmo de crescimento que vem sendo observado desde 2010, um ritmo bastante elevado, deve diminuir um pouco o fôlego, mas nada a se preocupar, não ocorrerão cortes de empregos, não haverá uma queda na renda, porque há uma sustentação do crescimento econômico interno muito forte, 2/3 da composição da riqueza nacional vem do consumo das famílias. O consumo das famílias ele cresce a 30 trimestres consecutivos. Então nós entendemos que há uma consistência muito boa, muito positiva para dar a manutenção do crescimento nos próximos 2 anos, observando que o Brasil, nessa década, terá os 2 principais eventos esportivos, Copa do Mundo, Olimpíadas, além do pré-sal. E isso naturalmente vai atrair mais investimentos, vai, portanto, preservar o emprego e a renda. Alex, só para tirar uma dúvida, a gente encerrar essa entrevista. Então o governo não está sendo exagerado ao dizer que o Brasil está livre de sofrer efeitos mais nocivos da crise? Olha, o Brasil não é uma ilha de prosperidade, não vamos ser cegos em relação a isso. Mas, sem dúvida alguma, ele melhorou muito os seus índices de vulnerabilidade. No passado, ele era bastante frágil em alguns pontos. Hoje, não. Ele se fortaleceu e consegue ser mais resistente a crises externas. Mas não que ele ficará isento disso. Pelo contrário, justamente por ele estar muito mais globalizado financeiramente, ele sente mais rapidamente os efeitos no lado financeiro. No lado econômico, sim, ele está um pouco mais blindado, mas não isolado. Ele está blindado em relação aos efeitos mais agressivos em termos de geração de emprego, cortes de emprego. Não, nós vamos continuar crescendo, porém num ritmo menor, apenas isso. Tá ótimo, Alex. Obrigado, Alex. O Dinheiro em Negócios fica por aqui e tem mais exibições durante a programação do Hit Notícias. Tem o mundo da moda no Fashion Hit. E tem o Hit Esportes de segunda a sexta ao 12:30 na Hit TV. Acesse também a internet dinheiroenegócios.blogspot.com. Muito obrigado pela sua companhia. Grande abraço. Tchau.